Resultados do terceiro trimestre de 2024 com a Copasa, né? Uma empresa que eu particularmente gosto muito, entretanto, eu não compraria nesses preços. Claro, você pode deixar aqui embaixo depois a respeito qual o seu preço médio, qual o seu preço-alvo, e se você acha que a empresa hoje é uma oportunidade, uma cilada, afinal de contas, isso vai até me auxiliar para ter mais ou menos um termômetro, para saber se eu estou olhando com um viés muito negativo para a empresa ou se realmente algumas coisas que eu tenho um certo receio de acontecerem podem sim se tornar um risco para o futuro, mas claro, para a gente enxergar se a empresa está indo bem, se está indo mal, os resultados trimestrais são fundamentais da sua compreensão para que você então faça uma excelente escolha de investimentos, para que você tenha as melhores informações para investir, tá bom? Então, vou trazer aqui vocês para o slide que eu preparei, para que a gente tenha a ideia a respeito, primeiro, aqui da receita com água, esgoto e resíduos, que aumentou 9,6% quando você compara ano contra ano. Eu gosto sempre de conjugar esse número aqui de 9, quase 10% de crescimento da receita com o crescimento da despesa, que quando você vê ano contra ano, ficou aqui 6%. O que eu acho legal, né? Quando você tem uma receita que cresce 9 em função de uma despesa aqui que cresce 6%, você tem essa diferença aqui de 3,6 percentual em relação ano contra ano. Isso é bom, porque tem algumas empresas que elas falam, olha, crescemos 9% aqui a nossa receita, só que você olha as despesas, cresceram 12%. Então, no final das contas, você cresce a sua receita, mas a sua própria despesa, o seu próprio custo, está comendo seu resultado. Isso não é nada legal. De fato, a Copasa trouxe para nós um resultado, a princípio, aqui positivo, tá? Outras coisas que eu gostaria de olhar aqui com vocês também, né? O EBITDA da empresa teve um aumento significativo, tá? 13,6%. O EBITDA ele é muito próximo aqui ao que seria o fluxo de caixa operacional, então eu gosto aqui de olhar esse indicador. E eu gostei também que eles trouxeram que a margem EBITDA ficou em 40,5%. O que significa isso, né? De uma certa maneira, significa que da minha receita líquida operacional, mais ou menos 40% se torna lucro, vamos dizer assim, operacional para a empresa. Por que eu digo lucro operacional? Porque você ainda vai ter a depreciação, você ainda vai ter impostos, você ainda vai ter taxas, que são os tributos no final das contas. Então, esse daqui, ele é, vamos dizer assim, o cheirinho do que pode ser o lucro que vai efetivamente cair no bolso da Copasa, tá? Isso é muito interessante. O lucro líquido ficou também aqui 9,3% superior em relação ao ano passado, ou seja, um lucro até interessante de 368 milhões de reais. Aquilo que a gente mais gosta, né? Remuneração aos acionistas, os dividendos regulares até o momento, eles vão ficar em 50%. Só para você saber, a política de dividendos da Copasa é o seguinte, ele vai distribuir de forma ordinária entre 25% a 50% do seu lucro. Só que ele permite dividendos extraordinários. E aí os dividendos extraordinários, eles são variáveis, né? Como o próprio nome diz, eles são dividendos que fogem desta regra dos 25 a 50. Então pode ser que por conta dos dividendos extraordinários, Copasa possa distribuir 75%, possa distribuir 100%. Entretanto, eu acredito que ela pode distribuir 100%? Não. 75%? Olha, difícil, mas talvez. Por quê? Porque hoje a Copasa ela está num investimento muito forte para cumprir o marco do saneamento. Não só isso, existe também a necessidade de você contemplar o interesse público. É algo um pouco genérico, mas está na própria política de dividendos que ela deve fazer isso. Para contemplar esse interesse público, depende muito ali, por exemplo, do que o próprio governo do estado vai decidir, se paga ou não dividendos, então depende até mesmo de alguma canetada política, o que talvez não seja tão interessante para pessoas que não gostam de ingerência política dentro de empresas. Entretanto, empresas de utilities, de utilidade pública, normalmente acabam tendo um dedinho estatal, seja na regulamentação, seja a mesmo dentro da sua governança corporativa. Outras coisas que, claro, são interessantes a respeito de dividendos, é que até setembro eles divulgaram aqui 452 milhões de reais em dividendos e todos os dividendos já foram pagos, eu vou depois mostrar uma tabelinha para vocês, tá bom? Outras coisas que, claro, são fundamentais para você continuar compreendendo os resultados da Copasa. A dívida líquida EBITDA atingiu 1,8 vezes. Um aumento leve, mas, só para você ter mais ou menos aqui um panorama, ela tem alguns covenants, ou seja, cláusulas contratuais que limitam ali o endividamento dela, senão ela tem várias penalizações,
a mais ou menos 3 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Ou seja, em 1,8 tá muito tranquilo, tá bom? Mas também nós vamos falar um pouco da dívida, porque tem alguns pontos que são interessantes da gente compreender, porque essa dívida acaba tendo alguns efeitos que eles são apenas contábeis, mas não são financeiros, e já vamos entender melhor isso. Os investimentos, como eu falei, ela precisa cumprir o marco do saneamento. Ela fez investimentos aqui que somaram 1,56 bilhões de reais. Em relação a ano contra ano, isso é um aumento de quase 31%. Então, realmente é uma empresa comprometida a entregar água, saneamento para a sua população, querendo cumprir o marco do saneamento. O que acontece, né? Como ela está fazendo investimentos, ela está tendo aumentos significativos no volume de água e no volume de esgoto, ficando esse aumento, considerando mais uma vez, ano contra ano, de água 3,5% e de esgoto 3,6%, aumentos razoáveis, tá bom? O índice de inadimplência, ele ficou um dos menores índices dos últimos 7 anos, menos de 3%, o que é ótimo, né? E aí, é interessante você compreender que assim, a Copasa, ela é a típica empresa que o Barsi fala, que é Luiz Barsi, que o pessoal da AGF fala, que normalmente é aquela empresa que você pode viajar, pode cair o mundo, no final das contas vai passar debaixo ali da sua porta um boleto. Um boleto que não é de energia, que não é de internet, que é de água e esgoto. Consumos normalmente essenciais. Eu coloco a internet porque hoje em dia quem vive sem internet nesse mundo globalizado que nós temos, então é um custo quase que obrigatório para muitas pessoas. E considerando que o esgoto, a água realmente são necessários, essa conta vai chegar. E quanto mais pessoas estiverem pagando, isso impacta diretamente na empresa. Por quê? Duas coisas. Primeiro, receita líquida operacional maior e acaba também impactando o lucro. E outra, o PDD, ou seja, a provisão para devedores duvidosos, no caso desse tipo de empresa, acaba também diminuindo, o que gera um lucro ainda maior para a empresa. Tá bom? Então, um duplo benefício por conta de uma inadimplência menor. O que começa a me soar negativo? Eu vou até mudar de cor porque é algo negativo. O índice de perdas de distribuição da Copasa está aqui em 38,4% contra 38,9% no ano passado. Ou seja, de um ano para o outro, eles conseguiram diminuir apenas 0,5%. Isso é péssimo, 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 péssimo. Por quê? Como que eles fazem essa conta, né? E é uma forma só para vocês entenderem. Eles olham quanta água e quanto esgoto, vamos dizer assim, foi colocado no sistema, tá bom? Eu vou colocar colocado no sistema dessa maneira. E aí eles falam o seguinte, tá, isso daqui chegou na casa do consumidor, eu medi que na casa dele, aí vamos colocar números, tá? Eu coloquei no sistema 100, vamos lá, 100 litros de água. Eu vi que na casa das pessoas aqui foi entregue mais ou menos ali 75. Tá bom? Só que voltou, em termos de esgoto, para mim, apenas 50 litros. Ou seja, chegaram aqui 75 litros e no final das contas voltou, em termos de esgoto, apenas 50. Ou seja, significa que o encanamento nesta passagem e nesta passagem, você teve aqui algumas perdas, e isso é muito ruim. Porque significa que essa água, muitas vezes poluída por conta de ter ali os dejetos, ela acaba sendo jogada no solo, pode contaminar lençol freático, pode gerar inúmeros problemas, talvez até mesmo para a agricultura. Então, o índice de perda é muito problemático. E assim, eu estou vendo a Copasa direcionar investimentos para água, estou vendo ela colocar também para esgoto, mas não estou vendo ela fazer nenhum investimento na parte que interessa, que é no índice de perdas. Gente, é péssimo isso, porque se você coloca 100 litros e você retorna 50, significa que você vai conseguir tratar apenas 50 litros e quando você for devolver para o sistema, não são mais aqueles 100, agora são apenas 50. Claro, existem perdas naturais no caminho, é normal, mas não é razoável você ter perdas de quase 40% do tipo da água que você coloca lá dentro. Isso é péssimo, tá? E agora um dos pontos que, para mim, eles são primordiais na análise. Olha isso, o nível de reservatório do sistema Paraopeba está em 52,4. Eu puxei do ano passado e estava em 73,1. O que isso aqui começa a dar o cheirinho pra gente, né? Famosa crise hídrica. Crise hídrica gera normalmente oportunidades?
Eu já vou mostrar isso tudo no gráfico para vocês, eu ainda quero trabalhar outros temas porque tem muita coisa para a gente entender aqui. Como eu falei para vocês, eu gosto desse tipo de empresa porque é o tipo de negócio que a conta vai sempre chegar na sua casa. Então, você olha aqui, por exemplo, para o residencial, olha o quanto que você tem de faturamento. Estou falando aqui de 68% da receita advém do residencial, de mim, de você, que tem ali a sua conta de água. Outra parte que é importante, né, o comercial, ou seja, estou falando aqui de indústrias ou de outros comércios que de uma certa maneira utilizam a água, seja no seu processo industrial ou seja de alguma outra maneira, mas aqui correspondendo a 15,5% da receita, ou seja, eu tenho boa parte apenas de dois grandes clientes, né? O residencial, pessoa física, e comercial. O que eu quero que você entenda também, né? Porque isso é importante. A Copasa, ela atua no sistema de concessão, ou seja, o Estado de Minas Gerais, ele delega para uma determinada empresa, que é a Copasa, junto com a Coponor, para que ela preste um serviço público que ela, Estado, não consegue prestar. E aí o que acontece? Nesse sistema de concessão você tem alguns prazos de vencimento e você tem algumas renovações, você ganha algumas concessões, enfim, é normal desse tipo de negócio. E é importante você sempre ficar de olho no que ela perdeu e no que ela ganhou para que você veja se algum risco está para acontecer. Então olha só, foram encerrados os contratos do município de São José da Barra, tem uma população de 5.500, de Nanuquê, com uma população de 35 mil, que esse daqui já estava judicialmente nulo, e de José Safira, com 3.200 habitantes. Tudo isso aqui representa 0,34% da receita da companhia, ou seja, é um efeito bem marginal, bem pequenininho. Por outro lado, eles mostram que foi iniciada a operação de água nos municípios de Natalândia e Frei Lago Negro, cuja população urbana é de 3,7 mil habitantes, ou seja, é muito próximo à população aqui de José Safira, então vamos dizer que equalizou aqui. Entretanto, se você for pegar a população geral, né, olhando aqui para São José da Barra e para esse daqui de Nanuquê, que está com 35 mil, com mais 5 mil, estou falando de quase aqui 40.500 pessoas, ao passo que nós tivemos uma renovação, vamos dizer assim, um novo contrato de apenas 3.700 novas habitações. Além disso, foi iniciada aqui a operação de esgoto nos municípios de Pati, Nova Resende, Santo Antônio do Itambé, cuja população é de 15.200 habitantes, e encerrada no município de Nanuquê. Por que eu insisto nisso aqui? É importante você sempre acompanhar, porque existem algumas concessões que podem vencer e que são mais longas, mas eu ainda vou trazer isso para vocês para dar uma certa tranquilizada na questão operacional, na questão das concessões, tá? Que isso é muito importante. Só que eu queria retomar um tema com vocês, porque esse sim pode gerar muitas oportunidades. Eu falei para vocês do risco de crise hídrica. Da onde que vem isso? Além do sistema Paraopeba, né? Porque, claro, tem esses dados aqui, mas eu quero te mostrar o que aconteceu historicamente. Olha só, nós tivemos em 2015 este momento aqui, em que o reservatório estava com apenas 20% da sua capacidade. Em poucos meses atrás, estou falando aqui mais ou menos ali em maio, abril, talvez ali junho desse ano, nós estávamos com mais ou menos aqui 90-95% de capacidade. Poucos meses depois, já estamos com 52,4%. Historicamente, é isso que eu quero mostrar para vocês, houve algumas oportunidades nestes momentos de crise hídrica. Só para você entender o que eu estou querendo te mostrar, olha só, 2015, quando estava aqui em 20% do reservatório. Vamos enxergar o que aconteceu e depois vamos olhar aqui no final de 2019, só para você entender mais ou menos a situação. Aqui em 2015, olha só, a ação ela estava na casa dos seus mais ou menos aqui R$8, R$7, e ela chegou a bater em 2015 muito próximo aos seus R$2, tá bom? Acho que eu estou em cima, mas aqui ó, seus R$2. O que acontece? Em 2019, mais para o finalzinho do ano, nós tivemos mais uma vez essa crise hídrica. O ativo estava aqui perto dos seus R$14 e depois, quando essa crise hídrica veio realmente à tona, 2020 também chegou com Covid, ou seja, era o cenário perfeito para as coisas não andarem bem, o ativo bateu ali os seus R$9. O que eu quero acreditar neste momento, portanto? Eu quero acreditar que a Copasa ela deve retrair um pouco, porque assim, se você olhar para o gráfico de reservatório, você vai poder perceber que neste momento nós estamos aqui
em 52%. Agora, lá em 2019, nós estávamos muito mais próximos aqui, provavelmente de seus 45%, 46%, tá bom? De reservatório, que é mais ou menos nesta linha aqui. Deixa eu até pintar com uma cor um pouco mais forte, que acho que vai ficar mais fácil de enxergar aqui pra gente. Portanto, eu tenho um gap muito pequeno, que seria apenas esse aqui, para que a gente tenha uma precificação lá de 2019, na faixa ali dos seus 12, 15 reais, talvez, né? Como vocês viram aqui, ó, 2019 ficou nessa faixa de seus 9 até uns 14 alguma coisa. Eu acredito que pode voltar para cá? No momento, ainda não, porque o ativo ainda tem muitos dividendos extraordinários para pagar e dividendos extraordinários, infelizmente, acaba atraindo muita gente pelo motivo errado. É fácil de você entender, e por esse gráfico aqui, que eu vou colocar mais uma vez na tela, se trata de um ativo cíclico. Cíclico porque a natureza realmente é cíclica. Há momentos em que está num patamar muito bom, próximo aqui ao seu 100%, e existem patamares ruins, como 20%, e claro, você percebe que tem essas ondas de oscilação. Tem momentos que elas são mais críticas e momentos que são menos críticos. Então, você precisa compreender a dinâmica desta empresa. Falando sobre as concessões e as 10 principais, que representam quase 50%, a maioria delas vence aqui, ó, 2032, 73, 48, 34, 50, ou seja, são concessões muito, muito longas, então nada para ficar preocupado. Sobre o índice de cobertura, eu quero dividir isso aqui com vocês, porque você tem o índice de cobertura de água e de esgoto. Nesse ponto, você tem que lembrar de uma lei que é o marco do saneamento, né, do setor de saneamento básico. E ele envolve, claro, água e esgoto. E o que acontece? Ele tem um plano para que até 2033 você tenha, basicamente, em todo o Brasil, seja nos estados mais desenvolvidos e aqueles menos desenvolvidos, o seguinte patamar: 90% da sua área de concessão, você tem que ter 90% de cobertura de água e de esgoto. O que acontece? No momento, a Copasa, ela tem, em relação à água, 99% de cobertura. Ou seja, ela cumpriu já o marco de saneamento na água. Entretanto, quando nós vamos para esgoto, ela está longe aqui dos 90%, tá bom? Ainda tem 13% para ela andar. Está aqui em 77,1%, estava em 75% em dezembro, ou seja, ela está avançando mais aos poucos, só que ela tem uma cobertura necessária de 90% da população até 2033. Ou seja, 2024 praticamente já acabou. Então, eu ainda tenho 8 anos pela frente para cumprir esses próximos 13%, que seria o mínimo que ela tem que alcançar para cumprir o marco de saneamento. Para ela fazer isso, ela vai precisar investir bastante e para, claro, falar de investimentos, eu preciso te falar o que tem impactado. Porque assim, vê se você concorda comigo. Quando você vai fazer algum investimento, você faz o projeto, você fala, olha, isso daqui vai me custar 7 bilhões de reais. Eu tenho 7 bilhões hoje no bolso? Não, não tenho. Então eu vou financiar isso daqui. Se eu vou financiar, eu vou pagar pelo menos 3 coisas. O principal, que é o valor que eu peguei, a correção monetária e alguns juros. Vamos colocar correção monetária e juros como uma coisa só, ou simplesmente aqui despesa financeira. Para você entender isso daqui melhor, eu preciso te mostrar isso daqui. Quando estamos falando de despesas financeiras, eu quero que você veja o seguinte: despesas financeiras, encargos sobre financiamento, 102 milhões de reais. Quando você olha para o trimestre passado, 82 milhões de reais. No terceiro trimestre de 22, 70. Eu não vou considerar aqui 23 porque teve um efeito extraordinário. Mas eu quero que você perceba outra coisa, que isso sim, ninguém tem falado, e isso impacta de forma contábil a empresa, mas não impacta no caixa. Quero dizer, o efeito contábil é um efeito só no papel. Efeito financeiro é aquilo que efetivamente mexe no bolso. O que eu quero que você veja? A empresa, ela tomou algumas dívidas, tomou alguns empréstimos em moeda estrangeira, porque ela achou que era mais vantajoso. Só que você tem a variação. Um dia o dólar está R$5, outro dia ele está 5,80, outro dia ele está 4,70 e assim sucessivamente. E você precisa colocar no seu balanço essas variações, porque é natural você ter que fazer essa contabilização da sua dívida. Só que essas variações cambiais e monetárias, elas impactam em alguns momentos bastante, em outros elas impactam bem pouco. Por que isso é importante de você entender até o momento? Por quê? Olha só.
Eles mostram que houve uma elevação na linha de ganho real em aplicações, dado o saldo médio, mas depois eu vou falar isso, mas na parte de aumento de despesas com variação cambial, isso se deu em decorrência da valorização do euro frente ao real. Ou seja, o euro estava, por exemplo, R$ 5,00 para 1 euro e agora está R$ 6,00 para 1 euro. Então, essa variação eles têm que contabilizar aqui porque a dívida fica mais cara para eles. Só que eu trouxe nesse outro slide aqui a compreensão do que vocês precisam saber. Olha só, a dívida em moeda estrangeira subiu bastante. Quando eu olho em 2022, estava 6%, em 2023, 9,3%, e agora 2024, quase 20%. E aqui eles explicam para a gente do que se trata. Eles mostram que a dívida em moeda estrangeira é de um contrato que eles fizeram com um banco europeu de investimentos, só que eles falam o seguinte, e aí é muito importante de você entender isso aqui. Há de se ressaltar que o impacto cambial ou impacto contábil da variação da dívida em dólar terá efeito no caixa quando? Somente quando dos respectivos vencimentos. Ou seja, só quando eles tiverem lá na frente que pagar toda essa dívida aqui é que a variação vai impactar. Ou seja, se hoje o euro está 6 para 1, então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar contabilmente. Só que quando chegar lá no final, que eles tiverem que pagar e o euro tiver, por exemplo, 7 para 1, poxa, aí a Copasa se lascou. Agora, se tiver 5 para 1, poxa, pode ser que esteja melhor do que quando ela fez a contratação, por exemplo. Por isso que essa marcação contábil da dívida em moeda estrangeira é importante para fins de contabilização, entretanto, não é tão interessante, pelo menos agora, para a gente considerar como um efeito caixa, então não é algo que eu me preocupo tanto no curto prazo, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é em relação à dívida bruta e à dívida líquida, em relação também ao seu EBITDA e a evolução que nós tivemos. Boa parte, aí esse azulzinho mais escuro aqui, é a dívida bruta de curto prazo, tá bom? Em 2022 era 26%, em 23, 15% e em 21, 11%. Sendo que, portanto, 89% da dívida está aqui em longo prazo. Longo prazo, quando que a empresa considera isso? Bem, é simples. Você tem dois tipos de passivo, que é o que a gente chama de curto prazo e aquele de longo prazo. Onde que nós vamos ver isso? O passivo de curto prazo, ele está no passivo circulante e o de longo prazo está no passivo não circulante. Quando que a gente considera? O circulante é aquele que está num prazo inferior a 1 ano e do não circulante é toda aquela dívida que está com vencimento para além de 1 ano, tá bom? É bem simples isso aqui. O que eu quero te mostrar? Que o endividamento vem crescendo. Olha só o tamanho da dívida líquida que é esse daqui, ó. Tava no ano retrasado 3 bi, no ano passado 3,4 e agora 5,1. Ou seja, a dívida da empresa está crescendo, o endividamento também, mas a receita também está crescendo nesta mesma paridade. Outro indicador que eu também achei interessante, e é só apenas para fins de destaque, tá? Que normalmente as empresas elas pagam um valor sobre, por exemplo, imposto de renda e contribuição sobre lucro líquido de 27,5%. Normalmente é isso aqui que as empresas pagam, tem algumas que pagam um pouco mais. Entretanto, olha só, a alíquota efetiva da Copasa, ela é menor, 22% e 25% normalmente é o que ela fica. Por quê? Porque ela tem alguns incentivos fiscais. Eu gostaria de enxergar se esses incentivos eles são de longo prazo, porque se eles forem de curto prazo, isso aqui pode trazer uma precificação equivocada para a empresa, tá bom? E aí eu já até faço uma meia-culpa aqui, falando o seguinte, quando eu fiz o meu valuation da empresa, eu não imputei a alíquota correta, tá? E aí eu me penalizo, porque eu vejo quando eu faço uma análise equivocada. Porque eu queria ter uma precificação muito mais próxima do que seria uma análise competitiva com outros players que não têm incentivo fiscal. Entretanto, sabendo que ela tem, e talvez analisando se é de longo prazo, eu posso refazer minhas contas e talvez, quem sabe, vislumbrar a possibilidade de colocar Copasa dentro do meu portfólio, tá bom? Outras coisas ainda que vale a pena a gente falar, né? O lucro líquido societário da empresa ficou bem interessante, quase R$1 de lucro por ação neste trimestre, considerando que nós estamos falando hoje que Copasa está negociada a 23, significa que praticamente, tá em grandes números aqui, mais ou menos uns 4% de dividendo, ela está entregando apenas em um único trimestre. Se a gente perpetuasse, né, 4, 8, 12, 16%, se ela pagasse 100%. Como a gente sabe que a política é ficar em 50%, ela tem a possibilidade de pagar 8%, que é o
que está dentro das minhas estimativas de dividendos para os próximos anos. Além disso, eu quero só mostrar para vocês a margem EBITDA e o lucro que vem crescendo consistentemente, ano após ano, trimestre após trimestre. E aqui, como eu te falei a respeito do marco de saneamento, ela traz o plano quinquenal dela, né? Porque aí tem a parte de 2024, que não coloca aqui, ele só coloca para frente agora, de 2025 até 2028, uma média de mais ou menos uns 2 bilhões de investimentos por ano. O que eu acho que vai ser muito legal e talvez algumas pessoas não estejam conseguindo compreender bem essa evolução. O que acontece, né? Quando uma empresa ela decide fazer um investimento, ela está nesse momento zero aqui, ó. Eu vou até colocar como o vermelho dispêndio de caixa, ou seja, você gastou caixa. Então, você tinha um determinado valor, você gastou esse dinheiro ano após ano e você não está colhendo nada dos seus investimentos por enquanto, tá bom? Apenas para fins hipotéticos. Aí o que acontece? Depois que você faz as ligações de esgoto, depois que você universaliza a água, universaliza saneamento, você começa a recolher um pouco aqui de dinheiro. E aí você começa a recolher um pouquinho mais, você começa a recolher um pouquinho mais, porque os investimentos vão maturando e cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que você tem este bolo de dinheiro que é bem maior do que esse inicial. Essa é a ideia de um investimento. Quando nós estivermos lá em 2029, muito provavelmente já com o marco de saneamento totalmente cumprido, e nós retirarmos esses 2 bi de investimentos e trouxermos esse dinheiro para o lucro da empresa, para o caixa da empresa, você concorda comigo que será uma empresa que pode pagar talvez 12, 15, 20% de dividendo em relação ao preço que hoje nós estaríamos pagando? Bem, existe essa ideia. Se você concorda comigo, deixa aqui embaixo. Se você não concordar, também não tem problema, também pode deixar aqui embaixo. Esse é um canal livre para você expressar a sua opinião, seja ela favorável ou contrária à minha, tá bom? Bem, e esses foram os resultados da Copasa. Se você investe e tem recebido dividendos, deixa aqui embaixo. E eu vou deixar esse último vídeo aqui para você continuar seus estudos a respeito do mercado financeiro e de vários investimentos. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!